E os fundos imobiliários de tijolo estão valorizando bastante nos últimos meses, a gente já sabe. Isso se deve principalmente aos rumores que aconteceu tudo lá em relação ao corte da taxa Selic, que fez com que os fundos imobiliários, principalmente os de tijolo, subissem bastante. E é por isso que esse mês eu resolvi trazer para vocês 3 fundos imobiliários de tijolo que ainda estão descontados, para vocês poderem estar estudando e quem sabe estar investindo, se for de acordo com a sua estratégia. A grande dificuldade de muitos investidores é buscar ativos aí, buscar fundos imobiliários descontados, muitas vezes não conseguem ou buscam fundos que estão com algum problema. Então, para facilitar isso tudo, resolvi trazer para vocês aí os 3 melhores aí para vocês estarem investindo e aproveitar um bom descontinho. Mas como eu comentei com vocês, pessoal, aquela ação do corte da taxa Selic que influenciou muito a subida dos fundos imobiliários, a gente consegue ver isso claro aqui no IFIX. A gente vê que desde quando começou os primeiros rumores lá dos possíveis cortes e tudo mais, que o IFIX começou a subir muito, os fundos imobiliários valorizaram demais. A gente vê aqui, ó, lá em abril, quando começou os primeiros rumores, até aí praticamente aí dia 8 de setembro, o IFIX subiu mais de 18%. Então todo aquele rumor de um possível corte e o início do corte também levou com que os fundos valorizassem muito. Porém agora eles estão estabilizados e estão até acontecendo uma desvalorização aí nos últimos dias, devido à incerteza de momento que a gente vive no Brasil. Também tem muitos investidores aí realizando lucro, então vendendo as cotas que eles compraram lá atrás baratinhos e realizando um lucro agora. Então são movimentos naturais de mercado. E bom, pessoal, tem muita gente aí que me pergunta como que eu busco os fundos imobiliários, os que estão descontados, as informações e tudo mais, que muita gente às vezes quer estudar, mas não sabe. Bom, eu utilizo aqui o Status Invest, basta vocês entrarem aqui no site, tá aí na descrição. Vocês vêm aqui, vem em busca avançada, que é onde vocês vão colocar. Vocês podem pesquisar por tudo, por segmento, por PVP, percentual de caixa. Eu gosto sempre de focar no que? PVP, eu geralmente deixo ele aí um pouco abaixo de 1, deixo aqui 0,95 até 0, mas você pode ir filtrando. Dividend yield também você escolhe. E o patrimônio, eu sempre jogo um patrimônio um pouco mais alto aí, sempre aí pelo menos acima de 500 milhões, que já é algo que a gente consegue fazer um filtro muito grande. E você busca, vai dar várias informações sobre os fundos e tudo mais, dá até para você baixar a planilha. Mas aí é só você jogar aqui em PVP e aí vai aparecer os fundos que estão descontados. Então aqui tem o VRTA, o VILG, BCFF, HGPO e RDM. Então assim, é muito interessante, dá para você criar um filtro maior de estudo. Então depois entrem aí no Status Invest para vocês fazerem, que dá para deixar muito mais específico, dá para você procurar por tese, por gestão. Então assim, muito top. Depois entre aqui pra vocês entenderem um pouco mais. Então galera, vamos deixar de enrolação e vamos começar logo para saber quais são esses fundos imobiliários aí tão descontados pra gente investir esse mês. E o primeiro fundo imobiliário é o JSRE11. JSRE11, pessoal, um fundo imobiliário aí do tipo de tijolo do mercado de lajes corporativas. É um fundo imobiliário que aluga escritórios e que tá bem descontado. Ele tá custando hoje cerca de R$ 73,57, tá com dividend yield de 7,67 e uma desvalorização de cerca de 15% nos últimos 12 meses. Quando a gente olha os últimos gráficos, a gente vê que o fundo tava bem no passado, caiu bastante, depois subiu novamente com a valorização do IFIX e da queda da taxa Selic e tudo mais, mas que no geral é um fundo que já custou muito mais no passado. Então o valor justo dele tá em 112, tá com um PVP de 0,65, então tá muito descontado, tem um baixo valor em caixa, tem um bom número de cotistas e a liquidez também é boa. E aí ele vem pagando esses cerca de 46 centavos todos os meses e já vem pagando esse rendimento aí desde fevereiro. Então assim, um fundo muito descontado, 65, o PVP tá muito baixo, hoje é difícil achar algum fundo assim. E quando a gente chega no relatório, a gente consegue ver a composição da carteira. Então ele tem imóveis principalmente, tem um pouco de alavancagem, que é o que acaba pecando um pouco no fundo, cerca de 150 milhões em alavancagem, mas que acaba que não é um valor tão alto. A gente tem fundos imobiliários hoje com uma alavancagem muito maior. E aqui a gente tem toda a especificação em relação aos imóveis. Então são 5 imóveis que ele tem no portfólio. Esse ED Tower Bridge é o maior que ele tem. A receita vem também, maior parte dele. O vencimento dos contratos estão em média de 4 anos, então muito bom. O reajuste é feito todo no IPCA, então esse momento de IPCA mais baixo, o fundo acaba sofrendo um pouco. E o setor, ele tem mais de 62 inquilinos, então é um fundo muito bem diversificado. O maior locatário dele é a Allianz, com cerca de 12%, mas é uma empresa muito grande. E ele é muito bem diversificado nessa questão. A gente vê também que a qualidade dos imóveis aqui é grande, e o que acaba pecando, que esse fundo que ele acaba sofrendo um pouco, é a questão da vacância. Por exemplo, esse imóvel aqui tem 20% de vacância, outro aqui com 4,6%. Então assim, isso acaba jogando um pouco do resultado do fundo para baixo, o que afeta um pouco o valor da cota. E o próximo fundo imobiliário é um fundo imobiliário logístico. Muita gente tem no portfólio, o pessoal gosta bastante dele, e esse fundo é o VILG11. VILG11 hoje, pessoal, custando cerca de R$ 104,03, tá trabalhando bem próximo aí das suas máximas, um dividend yield de 7,84% e uma duração de 3,90 nos últimos 12 meses. E quando a gente olha o gráfico de um ano, é a mesma curvinha, o fundo tava bem, desvalorizou um pouco,
pós-eleição, voltou a subir e agora ele tá estabilizado. Mas é um fundo que no passado, principalmente antes da pandemia, vinha muito bem. E aí o valor justo dele é R$ 111, então o PVP 0,93, a gente vê que é um fundo que tá um pouco descontado. O patrimônio dele é de mais de 1,6 bilhões, então patrimônio muito grande. Tem 33 milhões em caixa, boa base de cotistas, boa liquidez e o rendimento que vem pagando aí, cerca de 70 centavos ao mês. E já vem pagando esse rendimento há um bom tempo. Teve umas quedinhas ali que teve alguns problemas, mas o fundo já estabilizou tudo, então muito bem descontado. E aqui na carteira do fundo, o grande pecado desse fundo é a questão da alavancagem dele, um valor de 268 milhões que ele possui, mas até que não tem uma taxa de vacância muito alta. Hoje a vacância dele está em cerca de 12%, não é tão alto. E o portfólio dele, o maior locatário dele é a Tokstok, então tem várias empresas muito boas aqui presentes no portfólio. Contratos são a maioria típicos, há um foco muito no e-commerce. E aqui são os imóveis dele, ó. A gente vê que os imóveis muito bem espalhados pelo Brasil todo, presença forte no Sudeste, mas também tá lá no Norte, tá no Sul e tá no Nordeste, então espalhado aí pelo mundo, pelo Brasil no caso. O prazo médio dos contratos é cerca de 4 anos, então uma longa data aí, até o próximo governo entrar, a média dos contratos. E aqui a gente vê a localização dos imóveis. A gente tem alguns imóveis muito bem localizados, regiões boas aí, beira de rodovias importantes, assim, excelente fundo. E o último fundo imobiliário, pessoal, é o HCML11, um fundo de shoppings, um setor que vem sofrendo um pouco desde a pandemia, mas que de fato agora está se mostrando que está se recuperando. O HCML hoje, pessoal, tá custando cerca de R$92, tá trabalhando bem próximo das suas máximas, tá com dividend yield de 9,43 e praticamente aí no 0 a 0 nos últimos 12 meses. E quando a gente olha o gráfico dos últimos 5 anos, era também um fundo que custava bem mais, depois da pandemia sofreu muito e de fato nunca mais conseguiu se recuperar. Ele sempre bate aí nesse valor de 93, 95 e não consegue passar muito em cima disso. Então o valor justo dele é 95, com um patrimônio de 1,5 bilhões, então um fundo bilionário, e o PVP dele cerca de 3% descontado. Tem uma boa base de cotistas, bom caixa, boa liquidez e o rendimento que ele paga também é um pouco alto para um fundo tijolo, que vê o dividend yield dele quase 10%, então vem pagando aí 74 centavos desde fevereiro do ano passado e vem pagando muito bem. E aqui, pessoal, a gente vê a composição da carteira. O grande pecado desse fundo é essa alta alavancagem que ele tem no valor de 900 milhões, mas assim, é uma alavancagem que caso o fundo consiga fazer uma emissão ou algo do tipo, ele já consegue quitar um bom valor, então é algo que, se feito com uma boa maneira, dando essas alavancagens, o fundo consegue pagar ainda mais, que hoje ele já gera muita receita. Aqui a gente vê o portfólio do fundo, então um detalhe desse fundo é que ele é dono majoritário de todos os shoppings que ele tem na carteira, então ele é dono no mínimo de 51%, mas a maioria ele tem aí 100%, isso é top. Caso o fundo precise tomar alguma decisão, ele vai lá e decide por ele mesmo, não precisa ficar convencendo sócio, nada do tipo. Então ele tem um controle em cima dos shoppings, isso é muito bom. Então tem cerca de 7 shoppings aí na carteira, espalhados também pelo Brasil, tem shopping até no Acre. É um fundinho muito top, tá bem descontado, que resolvendo o problema da alavancagem, consegue surfar aí no hype dos fundos imobiliários. Então, pessoal, espero que vocês peguem esses 3 fundos, analisem. Caso vocês não gostem desses fundos ou algo do tipo, eles não vão de acordo com a sua estratégia, entrem aí no Status Invest, façam as buscas, estudem mais, busquem mais fundos imobiliários mais descontados ou de acordo com o seu interesse. Eu acho que é muito válido, mesmo que você talvez não tenha dinheiro agora para aportar, é sempre importante estar estudando, estar por dentro do mercado de fundos imobiliários, para quando você tiver o dinheiro para aportar, você já tomar a decisão correta, sem tomar uma decisão de forma rápida e sem pensar. Dos 3 fundos eu gosto bastante aí do VILG e do HSML, e tem a questão do probleminha com a alavancagem, mas é algo que, se a gestão fizer um bom trabalho, eles conseguem resolver. O JSRE vem demorando um pouco para conseguir se provar no mercado, mas sim, o mercado de lajes no geral no Brasil vem sofrendo bastante, até mais que o mercado de shoppings, então também talvez seja uma boa oportunidade para o futuro, mas isso é vocês que vão ter que decidir. Então estudem cada um separadamente, deixa aqui embaixo quais outros vídeos vocês querem ver aqui, e tamo junto, até a próxima e falou!